Oiê, tudo bem? Você consegue apresentar claramente os seus projetos para os seus clientes? Nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas formas de você apresentar suas ideias para os seus clientes e aplicar hoje mesmo no seu negócio. A maior dificuldade de quem trabalha com projetos é apresentar de forma clara e objetiva uma ideia que convença o seu cliente da compra. A maioria dos clientes tem ideia do que querem, mas não sabem expressar de forma clara, e é seu papel identificar e pôr elas em prática. É natural que no primeiro atendimento você faça desenhos para esclarecer algumas dúvidas que surgem do seu cliente, além de apresentar fluxos e posicionamento. Desde os primórdios, o homem tenta traduzir situações da sua vida através de desenhos, como imagens do seu cotidiano ou ideias. Os primeiros desenhos que se tem notícia são esses aqui. Essas pinturas são chamadas pinturas rupestres. Elas são as representações gráficas mais antigas que se tem notícia, quando os homens das cavernas saíam à caça e tentavam reproduzir o que viam. Ele usava carvão, pigmentos de plantas e sangue de animais para produzir a tinta e fazia as pinturas ou com a mão ou com o resto dos ossos dos animais. Com o passar do tempo, os desenhos foram evoluindo e foram usados de diversas maneiras, na escrita, na fotografia, no cinema e até em representações cartográficas, que são aqueles mapas de rotas marítimas que guiam os navios durante as viagens ao mar. O desenho que você faz com seu cliente para apresentar suas ideias, nós chamamos de esboço. O esboço é um norte, é um esquema, é onde você utiliza de todas as informações que o seu cliente lhe dá na hora do atendimento. Por ser uma obra inicial, possui pouca informação, geralmente reúne um conjunto de objetos elementares e fundamentais para o seu projeto. É normal que no esboço você discuta com o cliente quais são os melhores posicionamentos para o seu evento. É nessa hora que você deve fazer todas as perguntas necessárias ao cliente sobre os seus gostos e questionar por que os posicionamentos são escolhidos daquela maneira. Assim você terá mais ideia do que propor futuramente para o cliente, com base nos seus gostos e no que ele imagina que seja o ideal para o seu evento. Eu fiz um desenho à mão para que você pudesse ter ideia do que é um esboço. O esboço geralmente é um desenho esquemático, que não leva muito em consideração medidas, mas baseia-se muito na ideia. Esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês é um esboço. Esse esboço, ele pode ser feito à mão, mas você também pode usar. Se você tiver uma planta do local com as medidas corretas, será mais fácil fazer os posicionamentos pedidos pelo cliente. Mas caso você não tenha, não abra mão de fazer um desenho do espaço, mostrando os acessos, as localizações, o banheiro, a cozinha, porque isso será de grande importância para que o cliente diga para você o que ele idealiza no projeto. Eu fiz esse aqui. Esse rascunho tem o propósito de facilitar uma análise preliminar a respeito da realização. Será um direcionamento para que eu saiba de forma mais assertiva como devo apresentar um layout. Devo sempre ressaltar que um projeto proposto ao cliente ele deve se tornar real e ser possível a construção. Lembre-se que você está vendendo uma ideia e quando o cliente contrata esse tipo de serviço, ele não pode ser alterado no meio do caminho. Você tem que ter responsabilidade de que conseguirá entregar o seu projeto de acordo com o que foi especificado. Depois que apresentamos um esboço para o cliente e fizemos o nosso primeiro atendimento, o nosso próximo passo é fazer um layout. Mas antes de tudo isso, nós precisamos ter uma planta baixa do local que será realizado o evento. Não tem problema se você não tiver a planta baixa. Vá até o local do evento, leve uma trena, caneta e papel e faça todas as medições necessárias para que você apresente o projeto. Não tente supor uma medida. Caso você faça isso, pode ocorrer do seu projeto não dar certo. Então, não tente burlar essa regra. Meça todos os pilares, paredes, janelas, tudo o que for possível para a apresentação do seu projeto. Depois, reunindo todas essas informações, passe tudo para o computador. Hoje, existem vários programas que você pode fazer essa planta baixa. O mais utilizado é o programa chamado AutoCAD.
Nele você pode colocar todas as informações que você coletou e ele vai lhe dar algumas medidas, como área, perímetro, algumas coisas necessárias para a realização do seu projeto. É claro que não existe só o AutoCAD, existem vários outros. O importante é que você consiga representar em desenho tudo que foi medido no local do seu levantamento. E você não precisa medir a área toda caso não vá utilizá-la. O importante é que você tenha bem especificado toda a área que você vai propor no projeto. A planta baixa nada mais é do que um desenho técnico de uma construção vista a 1,5 metro do chão. É como se a gente pegasse uma casa e tirasse o telhado dela e olhasse ela de cima. Basicamente, nela contém paredes, aberturas como portas e janelas, cotas, níveis, áreas, tudo isso para apresentar de forma correta tudo que foi projetado para aquele espaço. A planta baixa é o início do seu projeto. Se você está fazendo um projeto em um local que já costuma ter eventos, possivelmente ele já tem a planta baixa pronta. É só você pedir para a administração do local que eles disponibilizem esse projeto para você e é menos um trabalho. E aí nós já podemos partir para o layout. O layout é um estudo de planta baixa para simular a ambientação do espaço. Ele serve para você testar possibilidades de mobiliário sem que você leve todo o material ao local. Nesse estudo, você utiliza dos mobiliários que você quer propor no ambiente em que vai acontecer o local e você tenta possibilidades para que possa atender melhor as demandas do seu cliente. Assim, você analisa a melhor disposição e economiza tempo e dinheiro com o projeto. É nessa hora que vamos posicionar tudo o que precisamos para atender as demandas do cliente, como posição de palco, de bares, buffet, número de convidados e mesa sentado, lounges, tudo que você precisar dispor no espaço para apresentar o seu projeto para o cliente será nessa hora. Você também pode usar um layout humanizado. Muitas construtoras se valem dessa ferramenta para vender mais. Ela é uma ótima ferramenta para você encantar o cliente. Porém, para estudo, ela é um pouco mais dificultosa, porque ela demanda muitas cores, texturas e iluminações. Então, se você quiser apresentar um layout humanizado para o seu cliente, primeiro faça um layout definindo qual é a melhor proposta para atendê-lo. Depois você consegue representar de forma humanizada todo o seu projeto. Outra ferramenta que é muito legal e pode ser usada na apresentação é o Mood Board. Você ainda não viu imagens como essa? Ou como essa? E essa? Então, Mood Board é uma ferramenta que você utiliza para mostrar para o seu cliente a inspiração do seu projeto. Ele é construído por imagens, objetos e materiais, mas ele não apresenta layout nem especificações. Ele tem o objetivo de construir um conjunto visual capaz de transmitir a atmosfera e o estilo do que está sendo proposto no projeto. É um painel de inspiração. A construção dessa ferramenta é um processo criativo e ela pode mudar ao longo do projeto. Uma característica importante dela é que ela não traz excesso de elementos, mas talvez você não goste muito dela porque ela não mostra realmente o que contém no seu projeto. Então, você deve utilizar outra ferramenta muito usada por arquitetos que se chama Concept Board. O Concept Board é uma ferramenta onde você apresenta tudo o que será utilizado no seu projeto. Essa ferramenta é um quadro conceito, onde você apresenta mobiliários, cores e texturas reais que irão acontecer no seu projeto. Geralmente ela se apresenta com layout no centro, onde são puxadas indicações do layout para a imagem de referência que você irá utilizar. Diferente do Mood Board, o Concept Board mostra o que realmente você vai utilizar no projeto para o seu cliente. Nesse tipo de apresentação, você não irá supor nada, você irá apresentar coisas que serão reais e que poderão ser utilizadas no projeto do seu cliente. A praticidade desse tipo de apresentação é que você mostra para o seu cliente tanto o layout que você está propondo quanto os materiais que você quer, tudo numa imagem só. Isso facilita muito a visualização do seu cliente. Agora, você já imaginou o seu cliente estar dentro do evento? Essa outra ferramenta que eu vou lhe apresentar é a perspectiva.
A perspectiva é um desenho tridimensional que permite a representação do espaço através de regras geométricas de projeção. Em outras palavras, você consegue ter uma imagem real do que você está projetando. Nesse tipo de apresentação, você consegue colocar o cliente dentro do seu projeto e mostrar para ele o que realmente o projeto irá conter. E quanto mais detalhado for, melhor. Se você faz projetos de casamento, imagine a noiva olhando o seu projeto sem precisar ir ao local. Isso é muito legal. Se você representar, por exemplo, uma mesa com taças, pratos, talheres e arranjos iguais aos que você irá fazer no evento, maior será o encantamento do seu cliente. Agora, não pode propor coisas que você não conseguirá realizar, porque esse tipo de ferramenta mostra exatamente para o seu cliente como ficará o evento. E isso pode se virar contra você caso você não cumpra o que foi acordado. De nada adianta você fazer um projeto se você não consegue realizá-lo. Lembre-se disso. Agora, melhor do que um espaço projetado é você conseguir colocar o cliente dentro desse espaço. Hoje, a interatividade é um termo que está ditando a vida social das pessoas. A perspectiva interativa é uma ferramenta que dá a possibilidade do seu cliente interagir com o seu projeto antes mesmo que ele aconteça. Isso não é muito legal? Com a utilização de um óculos de realidade virtual, você consegue colocar o seu cliente dentro do espaço para que ele caminhe e olhe com detalhes tudo o que acontecerá no seu evento. Assim, você conseguirá antecipar no seu cliente os sentimentos que ele espera à realização deste projeto. Então é isso. As principais formas de apresentação são o esboço, a planta baixa, o layout humanizado, o mood board, o concept board, a perspectiva e a perspectiva interativa. Me conta como você apresenta os seus projetos. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que você encanta seus clientes. Tchau!